boa tarde, boa noite, boa madrugada. Toda hora é hora de estudar, aquisição de conhecimentos é sempre muito bom. Olha só, nós vimos fábula, vimos também Apolo. Hoje será a vez da parábola. O que é parábola? Vamos lá? Gênero textual. Também moralizante. A fábula é moralizante. A fábula, ela tem a moral da história explícita. O apólogo, ele também é um texto moralizante. Que eu posso falar? A moral da história dele é implícita. A propósito, para quem não assistiu a aula, a fábula tem seres inanimados, certo? Assim como o apólogo também tem. Deixa eu ver, a fábula tem seres inanimados e seres que falam, que têm vida como ser humano, são os animais. E no apólogo? No apólogo são os objetos, são seres inanimados que sentem, que falam como um ser humano, porém não é animal e é objeto, geralmente objeto. Na fábula eu contei a história da formiga e da cigarra. Deixa eu ver, no apólogo falamos do texto Um Apólogo de Machado de Assis, que eu adoro Machado de Assis, todo mundo sabe, né? E lá a história transcorria sobre o novelo, né, e sua linha, junto com a agulha, e no final apareceu o alfinete, correto? Todos. E teve ali uma história legal. Quem não viu, assista Apólogo e Fábula, porque dá para pegar aqui muito bem, muito fácil. Coloquei de uma forma bem simples e contexto nos dois, né? E chegamos na parábola. Gente, a parábola. O que é parábola? Parábola não tem seres inanimados, tem um texto metafórico e moralizante, igual a fábula, igual ao apólogo. Tem moral implícita, não é explícita como na fábula. A fábula tem moral explícita, o apólogo tem moral implícita, mas é com os objetos. Porém, na nossa parábola, nós temos o quê? Personagens não são animais, não são objetos, são os próprios seres humanos. Olha a diferença. Fábula, animais. Apólogo, o apólogo, objetos. E na parábola, seres humanos, certo? Depois, narrativa de estrutura linear. Assim como fábula e apólogo tem início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, tem um clímax, né? Tem toda a história com seu desfecho, correto? Assim como o público-alvo, qualquer faixa etária para fábula, qualquer faixa etária para o apólogo, o mesmo acontece com a parábola. Algo que também chama atenção na parábola é o uso da figura, da linguagem figurada, para ensinar ao leitor lições que engrandeçam, que o engrandeçam. O que diferencia da fábula e do apólogo é a presença de personagens humanos, né? Os seres humanos. Olha só, preste atenção. Na fábula, personagens, animais, seres inanimados, têm vida como ser humano. No apólogo, objetos, têm vida como ser humano. E na parábola é o próprio ser humano e tem a linguagem figurada. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Olha só, peguei o texto na apostila de vocês. Tem o texto que está na página, a parábola está na página 5. É o capítulo de vocês, deixa eu ver, o capítulo 12, livro 4, página 5. O texto que vou colocar para vocês, porque até que não tem material, tem texto sendo lido. Olha só, o texto que vou colocar será o grão de mostarda. Vamos ver?
abastado, comerciante ficou profundamente aflito ao verificar um dia que todas as suas moedas e barras de ouro haviam se transformado em carvão, da noite para o dia. Então recolheu-se ao leito sem mais querer alimentar-se, pois preferia a morte à indigência. Um amigo seu, informado do acontecido, foi visitá-lo e, ao ouvir dele a causa do seu sofrimento, ponderou-lhe: o seu ouro se transformou em carvão porque você não aplicou bem a sua riqueza. O ouro avaramente acumulado não vale mais do que o carvão. Mas ouça um conselho: estenda os seus tapetes no bazar, põe em cima deles o carvão e venda-o. O mercador seguiu o conselho de seu amigo e, quando os vizinhos lhe perguntavam por que estava vendendo carvão, respondia: é a única coisa que possuo. Algum tempo depois, uma jovem órfã e pobre, chamada Krishna Gotami, passou pelo bazar do mercador e lhe perguntou: meu senhor, está vendendo também esses montões de ouro? O mercador respondeu-lhe: de que ouro você está falando? Onde está? Krishna Gotami pegou uns pedaços de carvão que, na vista do mercador, se transformaram em ouro. O mercador supôs que Krishna Gotami possuísse clarividência mental e a casou com seu filho, pensando consigo mesmo: para muitas pessoas o ouro não vale mais que o carvão, mas Krishna Gotami transmuta o carvão em ouro. Krishna Gotami teve um filho e este morreu. Esmagada pela dor, ia com o filho morto de casa em casa pedindo remédio, mas as pessoas diziam: está doida? A criança está morta. Finalmente, Krishna Gotami encontrou um camponês que respondeu à sua súplica dizendo: não posso dar um remédio para a criança, porém sei de um remédio que poderá dá-lo. E Krishna Gotami respondeu: suplico que o senhor me diga quem é. Vá ver o Buda. Krishna Gotami foi ver o senhor Buda e exclamou chorando: meu senhor e mestre, meu filho estava brincando entre as flores e tropeçou numa serpente que se enroscou no seu braço. Ficou logo pálido e silencioso. Não posso aceitar que ele deixe de brincar ou que deixe o meu colo. Meu senhor e mestre, dê-me o remédio que cure meu filho. O senhor Buda respondeu-lhe: sim, irmãzinha, há uma coisa que pode curar tanto o seu filho como a você, se puder consegui-la. Porque os que consultam os médicos tomam o que lhes é receitado. Procure um simples grão de mostarda preta. Porém, só a deve receber de uma casa onde nunca tenha entrado a morte, onde não tenha ainda morrido pai, mãe, filho, nem filha, nem irmão, nem irmã, nem escravo, nem parente. Aflita, Krishna Gotami foi de casa em casa pedindo grão de mostarda. As pessoas se compadeciam dela e lhe davam. Porém, quando ela perguntava se já tinha morrido alguém naquela casa, respondiam: ah, poucos são os vivos e muitos são os mortos. Não desperte a nossa dor. Agradecida, ela lhe devolvia a mostarda e dirigia-se a outros que lhe diziam: aqui está a semente, porém já morreu nosso escravo. Aqui está a semente, porém o semeador morreu entre a estação chuvosa e a colheita. E ela não encontrou nenhuma casa onde não tivesse morrido ninguém. Krishna Gotami voltou chorosa para o senhor Buda dizendo: ah, senhor, não pude encontrar mostarda em casa onde não tivesse havido morte. Então, entre as flores silvestres, na margem do rio, deixei meu filho que não queria mamar nem sorrir. E volto para ver o seu rosto e beijar os seus pés, suplicando-lhe que me diga onde encontrar essa semente sem deparar ao mesmo tempo com a morte. Pois, apesar de tudo, não posso crer na morte de meu filho, como todos me disseram, e temo que tenha acontecido. O mestre respondeu-lhe: minha irmã, procurando o que não pode ser encontrado, você achou o amargo bálsamo que eu queria lhe dar.
Sobre o seu seio dormiu hoje o sono da morte, o ser que você ama. Agora já sabe que todo mundo chora uma dor semelhante à sua. O sofrimento que aflige todos os corações pesa menos do que se estivesse concentrado no sol. Ouça, eu derramaria o meu sangue se, ao derramá-lo, pudesse deter as suas lágrimas e descobrir o segredo de o amor causar angústia e, através de prados floridos, nos conduzir ao sacrifício. Qual animais mudos conduzidos pelos seus donos? Nenhum nascido pode evitar a morte. Assim como os frutos maduros caem das árvores, assim como os mortais estão expostos à morte desde que nascem. A vida corporal do homem acaba partindo-se como a vasilha de barro do oleiro. Jovens e adultos, tolos e sábios, todos estão sujeitos à morte. Porém, o sábio que conhece a lei não se perturba, porque nem pelo pranto nem pelo desânimo obtém a paz, mas pelo contrário, avivam as dores e os sofrimentos do corpo. A morte não faz caso de lamentações. Morre o homem e seu destino está desanimado por suas ações. Embora viva 10 ou 100 anos, acaba o homem por separar-se de seus parentes ao sair deste mundo. Quem deseja a paz da alma deve arrancar da sua ferida a flecha do desgosto, da queixa e da lamentação. Bendito será quem vencer a dor. Sepulte você mesma o seu filho. Extenuada pela dor, Krishnagotami sentou-se à beira do caminho, pôs-se a meditar no silêncio do entardecer e disse consigo: que egoísta sou eu e minha dor. A morte é o destino comum de tudo quanto vive. Porém, neste vale desolado há um caminho que conduz à imortalidade aquele que elimina de si todo o egoísmo. E sufocando o amor egoísta que sentia por seu filho, enterrou-o no bosque. Gente, é uma história bonita, né? É uma história muito bonita. Fiquei sem palavras agora. Porque ela aqui apresenta as situações, né? Aqui nessa parábola também mexe um pouquinho, né, com a filosofia, né, que recorre nos textos alegóricos para mostrar a moralidade dela, né? Como é o caso desse texto aqui. Nesse texto, a mãe sentiu tanta dor e fala muito de como nós, seres humanos, somos egoístas, porque muitas pessoas partem e nós não conseguimos desapegar deles, né? É uma parábola. Toda parábola fica implícito, eu entendi dessa forma, que nós choramos pelas pessoas que vão e ficamos nos sentindo muito mal, quando deveríamos sepultar e olhar, lembrar dos momentos bonitos, né? É um bonito texto, difícil viver, eu acho. Ainda mais agora que é época de pandemia, né? Tem muitas pessoas perdendo seus familiares de uma forma até cruel. Vamos lá, cruel. Essa doença ela é cruel porque ela acaba com o ser humano em poucos momentos. E é complicado falar disso em plena pandemia, mas a parábola é linda, certo? Bem, a parábola ela é maravilhosa. Os personagens aqui literalmente são seres humanos. Ela não aceitou o falecimento e foi de porta em porta. Dificilmente você encontra uma casa onde alguém já não tenha falecido. Pedir o grão de mostarda não é difícil. Encontrar todos daquela casa vivos é o mais difícil, certo? A mensagem que ela vem é uma forma indireta. Vocês podem ver, eu estou aqui no meu cantinho, né? Porque pandemia, né? Pessoas também se foram. Pessoas foram de diversas famílias. E é complicado. Algumas se salvam, muitas se vão. O índice está sempre maior. É difícil falar quando
isso acabará. Já estão falando sobre vacina, que bom, né? Para poder acabar com tudo isso. Espero que vocês tenham entendido o texto. O texto, a parábola, ele é sempre sensível. Ele tenta ao máximo sensibilizar aquele que a escuta e aquele que a lê, certo? Linguagem figurada, coloquei para vocês. Ensino o leitor, olha só o que eu fiz aqui, eu interpretei um texto falando sobre óbito, sobre a morte, né? Sobre o fato de, como ela colocou aqui, ser egoísta. Ela fechou aqui o pensamento dela, que egoísta sou eu em minha dor. A morte é o destino comum de tudo quanto vive. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: sabemos que todos temos a morte como caminho. Nós estamos, infelizmente ou felizmente, vai depender do ponto de vista, acostumados a conhecer as vitórias. Tem os percursos, os caminhos difíceis, mas as vitórias, quando elas chegam, são sempre festejadas. Mas não fomos acostumados a viver com a perda ou a derrota. A derrota, ela derruba a pessoa, mas a pessoa ela se levanta e segue a sua vida. Porém, quando se pensa na morte, a morte, nós não fomos preparados para aprender a viver com ela. Esse é o meu ponto de vista, né? E vocês não têm que pensar como eu. Vai que tem gente aí que não, já estou acostumado. Sempre que ela chega, é um susto que nós levamos, é uma perda, é uma dor, como a dessa mãe. Sempre alguém se vai, é uma dor que fica, mas eu também penso que é uma saudade que também fica dos melhores momentos vividos com as pessoas que se foram. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Eu gradativamente fiz a comparação com o apólogo e com a fábula, certo? Para que todos entendessem. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário, gente. Coloquem lá embaixo o que vocês acharam da aula, tá? Não se esqueçam de colocar os seus nomes e turma, por favor, nos comentários. Até a próxima!